Bom, nesse vídeo a gente vai focar em outro problema computacional, que é o problema da busca. Tá? Então você tem uma lista L, digamos, de números, não precisaria ser necessariamente números, tá? Podia ser outro tipo de informação. E você tem um número x, e você quer encontrar se existir um índice i, tal que Li é igual a x. Tá? E digamos que se x não está na lista, em nenhuma posição, você devolve menos 1, que é meio padrão, né, quando a gente fala de busca. Tá? Então a ideia do algoritmo é o seguinte: a gente vai percorrer a lista do início para o fim, procurando x. Se a gente encontrar x, a gente devolve o índice onde a gente encontrou ele. E se a gente não encontrar, é porque o x não está na lista, né? Então a gente devolve menos 1. Então isso aqui a gente chama de uma busca sequencial, porque eu estou olhando os elementos da lista em sequência, né? Então você me dá a lista e o x, então digamos que n é o tamanho da lista L, eu olho para cada posição, né, i igual a 0 até n menos 1, se Li for igual a x, eu devolvo essa posição i, senão eu devolvo menos 1. Né? Bom, é um algoritmo para busca, no sentido de que ele resolve o problema, né, da busca. Bom, os passos são simples o suficientes, a ponto da gente acreditar que dá para implementar esse algoritmo, por exemplo, em Python. Ele claramente sempre termina, né? Se ele me dá uma lista de tamanho n, ele vai executar aqui n vezes esse bloco das linhas 4 e 5. Agora a pergunta é se ele dá sempre a resposta correta. E é o seguinte, bom, se x está na lista, pode ser que tenha várias posições onde x aparece, digamos que a primeira ocorrência desse elemento x na lista é a posição k. Se for, ele devolve k, né? Porque ele vai olhar para a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Nenhuma antes de k tem x, então ele não... esse if da linha 4 sempre vai falhar. E para i igual a k, L de k vai ser igual a x, então ele vai devolver o k, né? Vai devolver i, vai ser igual a k. Se x não está em L, esse C da linha 4 sempre falha, né? L de I nunca é igual a x, e a gente devolve menos 1. Tá? Então, aqui a gente tem que se preocupar com duas coisas. Que quando x está na lista, ele devolve um índice correto, e quando x não está na lista, que ele devolve menos 1. Agora, vamos mudar um pouquinho o nosso problema, e ao invés de o problema da busca, a gente vai ter a busca ordenada, tá? Que é o seguinte: a minha lista L, dada agora, de números, é uma lista ordenada, né? Do menor para o maior, como se eu tivesse executado um algoritmo de ordenação nela, por exemplo. Ou os dados já foram dados de maneira ordenada. Tá? E aí eu quero fazer a mesma coisa. Se existir, eu quero encontrar o índice i tal que Li é igual a x. Bom, a gente já tem um algoritmo busca sequencial e ele funciona para qualquer lista. Em particular, ele funciona para uma lista ordenada. Tá? Só que ele não usa de nenhuma forma o fato da lista estar ordenada. Então talvez a gente consiga fazer um algoritmo mais rápido, né, usando a informação de que a lista está ordenada. Então a ideia é a seguinte: digamos que ao invés de olhar para a primeira posição, para o vetor, né, da lista, que é o que a busca sequencial faria, né, eu olharia para a primeira, para a segunda, para a terceira, né, sequencialmente, eu olho para uma posição m qualquer dessa lista ordenada. Tá? O que pode acontecer? Bom, eu posso descobrir que o L de m é igual a x. E se eu descobrir que L de m é igual a x, legal, eu achei um índice tal que um índice i, no caso m, tal que L de i é igual a x. Né? Então eu posso simplesmente devolver o valor m. Eu dei sorte. E lá na posição m eu tinha o elemento x. Se
o L de M não é igual a X, como essa é uma lista ordenada de números, ou LM é menor do que X, ou LM é maior do que X, né? Porque um número ou é menor, ou é maior, ou é igual a outro número. Tá? Se esse elemento que está na posição M for menor do que X, se o X estiver na lista, né, pode ser que ele não esteja, mas se o X estiver na lista, ele teria que estar da posição M mais 1 para frente na lista, porque a lista está ordenada. Né? Então a gente olha uma posição qualquer lá da lista, uma posição M, vê um número menor do que o número X que eu estou procurando, bom, então tem que estar da posição M mais 1 para frente, para a direita na minha lista. Né? E de maneira análoga, se o elemento está na posição M é maior do que X, se o X estiver na lista, ele tem que estar da posição M-1 para trás na lista. Né? Então, de certa forma, quando eu olho uma posição M, ou eu acho o elemento X, ou eu descubro que eu tenho que olhar só da posição M mais 1 para frente, ou seja, que não me interessa da posição M para trás, ou eu descubro que eu tenho que olhar da posição M-1 para trás, ou seja, não me interessa mais da posição M para frente na hora que a gente vai fazendo essa busca. Tá? Qual M eu escolho? Bom, N sobre 2, onde N é o tamanho da lista, parece uma coisa boa, porque quando eu faço isso eu descarto metade da lista. Né? Eu olho para o meio da lista, se eu achei o X legal, se eu não achei, eu vou olhar só para metade da lista para procurar o X agora, porque a outra metade eu já sei que ele não está. Né? E aí eu posso repetir essa mesma ideia para a parte que não foi descartada. Tá? Quase como se eu fizesse uma slice da lista, da parte não descartada, e fizesse a busca de novo nela. Então isso nos dá a ideia do que a gente chama de busca binária. Tá? Binária no sentido de que a gente tem duas opções, ir para a esquerda ou para a direita da lista, tá? Quando a gente olha a posição N. Então a gente recebe uma lista L, um elemento X que a gente está procurando, e N é o tamanho dessa lista L. Tá? E aí eu vou ter duas variáveis aqui, E de esquerda, D de direita, tá? Que elas vão denotar faixas onde eu estou... uma faixa onde eu estou buscando o elemento X nessa lista. No começo eu estou procurando X em toda a lista. Então eu estou procurando da posição 0 até a posição N-1. Mas essa faixa onde eu estou fazendo a busca pelo elemento X vai mudar conforme meu algoritmo for executado. Então, a gente faz o seguinte, enquanto essa faixa à esquerda for menor ou igual à direita, isso é, essa faixa tem pelo menos um elemento, tá? Então, a partir do momento que a esquerda da faixa ultrapassar a direita da faixa, a gente tem uma faixa vazia. Tá? Então, enquanto eu não tenho uma faixa vazia, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para uma posição M, que é o ponto médio entre E e D. Para achar o meio da faixa, que começa em E e termina em D, calcular o ponto médio, basta fazer E mais D dividido por 2. Tá? Eu não quero metade do tamanho da faixa, eu quero o ponto médio da faixa, então é a média de E com D. Como a gente quer uma posição da lista, que a gente vai fazer divisão inteira, e, por exemplo, se a lista tiver um tamanho par, não existe duas posições no meio, né? Não uma posição no meio. Tudo bem, a gente vai ter um arredondamento, a gente vai pegar uma delas, não tem problema. E aí eu olho o seguinte, se X está nessa posição do meio da faixa, na lista, né? Eu dei sorte, achei o X, eu devolvo o N. Se o elemento que está no meio da faixa é menor do que X,
significa que o x tem que estar da metade para frente na faixa, né? Então eu atualizo a minha variável e de esquerda para o meio mais 1, para m mais 1. E se L de m for maior do que x, significa que o elemento que está no meio da faixa é maior do que o x tem que estar na primeira metade dessa faixa, né? Então eu atualizo o final da faixa, à direita, como m menos 1. Se eu vou rodando isso até encontrar x como o meio da faixa, porque essas faixas estão diminuindo cada vez mais. Tá? Se em nenhum momento eu encontrar x, o que vai acontecer, e eu já vou explicar isso daqui a pouco, é que a faixa vai ficar vazia, e aí porque x não está na lista, eu vou devolver menos 1. Tá? Então, para ficar bem claro o que eu estou fazendo, vamos buscar por 33. 33 está nessa lista, né, aqui na posição 2. Então, eu vou começar E como o índice do primeiro elemento da lista, né, E igual a 0. D igual aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que eu contei errado. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, só que tem que começar a contar do 0. Então, está na posição 8. Tá certo? Eu tenho 9 números, então a última posição, o N é 9. Então o D começa como 8. Né? E aí eu vou calcular o meio dessa faixa, né? Aqui na linha 6, esquerda menor ou igual a direita. E aí eu faço E mais D, então 0 mais 8 dividido por 2 dá 4. Calculei esse M aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o meio dessa minha lista. E agora o que podia acontecer? Podia ser que o 33 estivesse aqui no meio, não é o caso, né? Mas eu olho e vejo que o 33 ele é menor do que está no meio. Então todo esse pedaço do M para a direita não pode conter o 33, porque a lista está ordenada, né? Então, se aqui já é 55, para a direita é só maior ou igual do que 55. Então, não vai ter o 33 aqui. Então, o que eu vou fazer é buscar só de E até M menos 1, que é o que eu estou fazendo aqui na linha 12. Eu estou atualizando o final da faixa, a parte da direita da faixa, para M menos 1. Então o D vira M menos 1. Agora eu estou buscando só nessa faixa 1, 2, 3, 11, 22, 33, 44. Tá. Aí eu vou calcular o M, o E é 0, o D é 0, 1, 2, 3. Então 3 mais 0, 3, dividido por 2, a gente vai arredondar para baixo, porque é uma divisão inteira, dá 1. Então meu M deu 1, né? Que é essa posição que tem o 22. E agora eu olho para o 22 e ele não é o elemento que eu estou procurando, que é o 33. Então, então esse if aqui da linha 7 falha, eu vou para o if da linha 9, e agora eu olho e vejo assim, esse cara que está no meio da faixa, que é o 22, ele é menor do que o 33 que eu estou procurando. Então, não pode estar nesse pedaço da faixa de E até M, o 33. Ele tem que estar, como está ordenado, tem que estar de M mais 1 até D. Então, agora, o meu E vira M mais 1, né? E a faixa que eu estou procurando é 33 e 44, né? Da faixa de 0, 1, 2 até... O E é 2 e o D é 3. E aí eu vou calcular o ponto médio entre 2 e 3. 2 mais 3, 5. Divide por 2. 2 mais 3, 5. Divide por 2, 2. Né? Então o M vai dar o próprio E. E agora a gente olha para o L de M é igual a 33, que é o que a gente estava procurando. Encontrei. Devolvo o M, né, 0, 1, 2.
Então eu devolvo a posição correta onde está o 33. Então a ideia é ir ficando, limitando essas faixas, mudando esquerda e direita a partir da informação que eu ganho olhando para o meio da faixa. Vamos procurar pelo 80, que é um elemento que não está nessa lista. Né? Então a gente olha para o meio, 55, não é o 80 que a gente está procurando, e agora a gente sabe que o 80, se estivesse na lista, não está, mas a gente não sabe disso ainda, se estivesse, estaria de M mais 1 até D, porque todo mundo de E até M é menor do que 80. Então eu coloco o E como M mais 1 e repito o laço. Agora, eu calculo o ponto médio entre E e D, dá essa posição aqui, que é 77, e eu olho o 77, ele é menor do que 80, então o 80, se estiver na lista, tem que estar da posição M mais 1 até D. Então eu atualizo o E de novo. Agora, entre 88 e 99, eu calculo o ponto médio M, dá o próprio E, porque só tem dois elementos. Né? Vou dividir e arredondar para baixo, vai dar o próprio E. Né? E agora eu olho para o 88 e não é o 80 que eu estou procurando, né? Então eu estou olhando a posição M, não é o 80 que eu estou procurando, e se ele estivesse, o 80 estivesse na lista, ele teria que estar antes de L de M, porque L de M é maior do que 80. Então eu atualizo meu D para ser igual a M menos 1, e aqui o que acontece? Minha faixa fica vazia. Né? Meu D agora é menor do que o E, e a lista, e o enquanto aqui para, né? E devolve menos 1, porque o 80 não estava na lista. Tá? Então sempre que o elemento não estiver na lista, eu não vou achar ele, então eu vou chegar com uma faixa vazia, né? Em algum momento D vai ser menor que E. Quando o elemento está na lista, eventualmente ele vai estar na posição M, né? Porque eu vou fechando a faixa, diminuindo a esquerda, aumentando a esquerda e diminuindo a direita, até que L de M seja igual àquele X. Como exercício, eu vou deixar para vocês implementarem a busca binária em Python. Tá? E agora a gente precisa ver duas coisas. A gente quer ver que busca binária é de fato um algoritmo para aquele problema busca ordenada. Né? E aí a gente precisa, os passos em si são simples, né? A gente não está fazendo nada demais aqui, mas primeiro a gente precisa ver se essa busca sempre termina. E isso não é necessariamente tão claro aqui como era nos outros algoritmos, né? Porque tem esse enquanto E menor ou igual a D, e eu estou atualizando E e D, né? Mas será que eu podia ficar para sempre aqui, nesse laço? Tá? Então, no começo, o E é igual a 0, D é igual a N menos 1, e a cada passo, o M é um número maior ou igual a E, e M é um número menor ou igual a D, por causa dessa conta que eu estou fazendo aqui. Tá? Como o E é menor ou igual a D, a gente vai achar o M é um valor entre E e D, tá? Então ele é maior ou igual a E e menor ou igual a D. Tá? Então, portanto, exatamente uma das opções ocorre. Ou o E aumenta, quer dizer, ou a gente devolve, né? Devolve M aqui, aí o algoritmo parou, ótimo, né? Então, ou nessa iteração o E aumenta, né? Porque M é um número maior ou igual a e o E passa a ser M mais 1, então o E de fato aumentou, ou o D, como M é um número menor ou igual a D, e eu fiz D igual a M menos 1, o D de fato diminuiu. Tá? Então, a cada passo, ou o E aumenta, ou o D diminui. Pode ser que aumente de 1, aumente de 10, aumente de 100, não importa. Mas a cada passo, o E está aumentando e o D está diminuindo. Então, não dá para sempre E ser menor ou igual a D. Em algum momento, se você nunca devolver M, em algum momento esse laço tem que terminar, porque o E sempre está aumentando pelo menos de 1
o D está sempre diminuindo pelo menos de 1, quer dizer, ou o E aumenta de 1 pelo menos 1, ou o D diminui de pelo menos 1. Então, a cada passo, essa faixa estritamente diminui, né? E, eventualmente, ela tem que ficar vazia se você nunca executar a linha 8. Tá? Então, esse algoritmo sempre termina, apesar de talvez não ser tão fácil de ver isso. Agora, a pergunta é se ele funciona, né? Então, suponha que o x está entre LE e LD no começo da iteração. Note que isso é verdade no começo do algoritmo, porque é igual a zero. E, bom, primeiro, vamos supor que o x está na lista, tá? Só para ficar claro. Então, suponha que x está na lista. No começo, x está entre LE e LD, porque E é 0 e D é n menos 1, tá? Imagina que numa certa iteração você tem que o x está dentro da faixa. Eu quero mostrar que x continua dentro da nova faixa. Né? Se o x for o meio, estiver no meio da faixa, o algoritmo vai dar a resposta correta, né? Porque ele vai devolver um m, onde L de m é igual a x. Se L de m for menor do que x, né, como a lista está ordenada, a gente sabe como x estava em LE até LD, e o L de m é menor do que x. Acho que eu me inverti aqui, né? L de m é menor do que x. Não, tudo bem, aqui maior, tá? Considerem L de m maior do que x. Isso, desculpa. Aqui vai estar trocado, tá? Que é maior do que x. Eu corrijo no slide depois. L de m é maior do que x. Então, estava entre LE e LD, vai estar para... como o meio é maior do que x, vai estar para antes do meio. Então, x vai estar entre LE e LM menos 1. E se LM aqui também está errado, tá? Menor do que x, é só olhar a condição daqui. Então, significa que o meio é menor do que o x, significa que ele tem que estar da metade para frente. Então, ele tem que estar na faixa LM mais 1 até LD. Né? Em ambos os casos, eu atualizo E ou D para que x continue na faixa, né, ao final da iteração. Então, se o x está na lista, eu vou atualizando a faixa nesse laço, mantendo sempre o x dentro da faixa, né, até o momento que eu encontro o x e devolvo a posição m. E se x não está na lista, aí essa faixa vai diminuindo até ela ficar vazia e eu devolvo menos 1. Tá? Então a busca binária funciona assim para esse problema da busca ordenada. Bom, por que isso importa? A ideia é que a gente vai olhar para bem menos posições da lista, fazendo essa ideia das faixas da busca binária, do que fazer a busca sequencial. Tá? Que eu poderia, a busca sequencial ela pode olhar todas as posições da lista quando o x não está na lista, porque tem que olhar a primeira, a segunda, a terceira, até a última para descobrir que o x não está na lista. Tá? Mas e a busca binária? Então vamos chamar de f de n o maior número de posições que a gente olha quando a gente está buscando algum elemento x em qualquer elemento x em qualquer lista de tamanho n. Tá? Então, todas as instâncias do problema da busca ordenada, que a lista tem tamanho n. Tá? Entre todas elas, vamos ver qual que é o maior número possível de posições que a gente olha para essas listas. Eu não vou olhar de fato para todo f de n, mas eu só quero dar uma ideia aqui. Tá? Bom, se eu só tenho um elemento na minha lista, eu só olho esse elemento do meio. Então, é a única análise que eu faço para ver se o elemento está lá ou não. Tá? Se eu tiver 3 elementos na minha lista, tá? Se eu tiver 2, aí você tem que dar umas arredondadas aqui no que eu vou falar. Tá? Então, eu vou falar só para números que a conta fica um pouco mais bonita, mais simples. Tá? Se eu tiver 3 elementos, eu olho para o meio dele, né? E aí, se eu não achar, eu vou olhar para uma lista de tamanho 1. Né? Porque eu tenho 3 elementos, então eu tenho um no meio, um para a esquerda, um para a direita,
Se não está no meio, eu só vou olhar ou para a esquerda ou para a direita. Tá? Então, o número de posições que eu vou olhar vai ser olhar para o meio e depois olhar para o mesmo número de posições que uma lista de tamanho 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 2. Se eu tiver 7 elementos, eu olho para o elemento do meio, e aí, se eu não encontrei o x, eu vou olhar ou para a esquerda, que tem 3 elementos, ou para a direita, que tem 3 elementos. Tá? Então, eu vou olhar uma vez para o meio e eu vou olhar a mesma quantidade de vezes que uma lista de tamanho 3. Tá? Então, f de 7 vai ser 1 mais f de 3. F de 3 a gente viu que é 1 mais f de 1. F de 1 é 1, então f de 3 é 2, f de 7 é 3. De forma geral, o que você vai ter é o seguinte: se você tem um vetor de tamanho 2 elevado a k, k é um número inteiro, menos 1, tá? Então, uma potência de 2 menos 1. Você vai olhar para o meio desse vetor, né? E você vai ficar com esse número menos 1 dividido por 2 para a esquerda, ou esse número menos 1 dividido por 2 para a direita, que dá exatamente 2 elevado a k menos 1 menos 1. Tá? Então, o número de posições que você olha para essa lista, uma lista desse tamanho, é igual a 1, porque você olhou para o meio, e aí depois você tem que olhar para as posições de uma lista de tamanho 2k menos 1 menos 1. Tá? E aí dá para você ver, então, que f de 2 elevado a k menos 1 é igual a k, né? Porque f de 1 é 1, f de 2 elevado a 2 menos 1 é 2, f de 2 elevado a 3 menos 1 é 3, e assim por diante. Tá? Dá para você se convencer disso. Tá? Ou seja, se eu tenho um número n que é igual a uma lista de tamanho n, que é igual a 2 elevado a k menos 1, eu olho para k posições. Isso é, eu olho para aproximadamente log de n na base 2 posições. Tá? Então, para vocês verem isso, está aqui um experimento. Eu fiz listas de tamanho 5.000, 10.000 até 100.000. Tá? Essas listas são bem simples. A posição i delas tem o valor i. E aí eu rodei 20 execuções e tirei a média do tempo. Tá? E o que eu faço? Eu escolho um número i aleatório e procuro por esse valor L em L. Então eu sei que aqui sempre vai ser encontrado, a busca sempre vai ter sucesso. Tá? E aqui eu plotei o tempo, então esse tempo médio da busca sequencial, e aqui eu plotei da busca binária. Parece que o da busca binária é 0, né? Mas é porque a busca sequencial é muito mais lenta. Tá? Então vamos olhar elas individualmente para entender um pouco o que está acontecendo. Aqui eu fiz a mesma coisa que no vídeo passado. As bolinhas semi-transparentes são as medições que eu fiz. Tá? E essa reta aqui é o que a gente chama de uma regressão linear. Né? Então eu estou minimizando o quadrado do erro, né, dessas bolinhas, da distância dessas bolinhas para a reta que eu tracei. Tá? Então, a teoria nos diz isso, e aqui a prática está mostrando que o tempo que a busca sequencial demora parece crescer linearmente com o crescimento do tamanho da lista. Né? O que faz um certo sentido, porque quanto maior a lista, né, mais eu tenho que percorrer a lista para procurar esse elemento. Né? Não estou usando o fato dela estar ordenada. Tá? Agora, essa daqui é a busca binária. Né? Então, eu rodei de novo o experimento, só com listas muito maiores, porque, então, comecei em 100.000 e fui até 1 milhão, até 10 milhões, tá? Porque a busca binária é muito, muito rápida. Então, isso daqui, escala de tempo é 10 a menos 5, né?
e você vê que o tempo que essa busca está demorando é uma função logarítmica. Tá? Então aqui eu fiz uma regressão logarítmica ao invés de linear, e dá para ver que a curva que eu estimei e as observações de fato que ocorreram são muito próximas, né, dessa curva. Tá? Então a busca binária, o tempo dela cresce logaritmicamente, né, que foi que a gente tinha visto lá, o número de posições que eu ia ver, com o crescimento da lista. Tá? Isso significa que, digamos que você tem lá... deixa eu tentar dar um exemplo bom. Digamos que você tem um computador muito ruim, tá? Só para ficar... digamos que eu estou falando em unidades 10 a menos 5. Então, digamos que você demora 1 vezes 10 a menos 5 para executar o algoritmo para uma entrada de tamanho 4 vezes 10 a sexta. Tá? Quando você dobra o tamanho do vetor, vai para 8 vezes 10 a sexta, o tempo não chega a aumentar em 1. Em 1 vezes 10 a menos 5. Certo? Então eu consigo dobrar o tamanho do vetor tendo um impacto muito pequeno no tempo. Tá? Enquanto que quando uma coisa é linear, como na busca sequencial, eu dobro o tamanho da lista, eu dobro o tempo do algoritmo. Aqui eu dobro o tamanho da lista e eu acesso só uma posição a mais para fazer a busca. Tá? Essa que é a ideia. Quando eu acesso log de n posições da minha lista, se eu dobro o tamanho da lista, eu acesso uma posição a mais. Tá? Ou seja, o algoritmo é muito rápido. Um outro experimento, eu fiz a mesma ideia, L de é igual a I, só que eu estou procurando por len de L. Então, a lista L tem de 0, 1, 2 até, digamos, 4.999, aí eu procuro pelo 5.000, que eu sei que não está na lista. Tá aqui o tempo que a busca sequencial demora. A busca sequencial tem que olhar a lista inteira para descobrir que o elemento não está lá. E a busca binária é absurdamente mais rápida. Tá aqui a busca binária com listas bem maiores para poder fazer sentido. Agora eu estou falando de tempo de 10 elevado a menos 6. Tá? E dá para ver que o tempo que o crescimento do tempo dela é logarítmico no crescimento do tamanho da lista. Então, a ideia é essa. Né? Às vezes uma ideia um pouco mais interessante, um algoritmo mais elaborado, pode economizar uma quantidade de tempo absurda no seu programa. Tá? E eu acho que é isso que diferencia o cientista da computação de um programador que às vezes aprendeu sozinho, né, que viu tutoriais no YouTube, não sei. Porque, em geral, é isso que falta para eles, esse entendimento de algoritmo, que é essencial na hora de estar desenvolvendo projetos mais elaborados. Tá? Então, com isso eu encerro essa parte da busca.